conta mais de tradução de livros e muito mais, com a tradutora e jornalista Ana Ban, também, mais recentemente, agente literária, agente internacional. Isso não é pouca coisa. São poucos, imagino, os brasileiros que atuam nessa área editorial como agente. Estou enganado, Ana Ban? Mais ou menos, porque agora no Brasil, eu acho que a parte do agenciamento de autores está aumentando bastante, e também tem vários agentes que estão trabalhando em levar os livros brasileiros para o exterior. Olha que maravilha. Então é o seguinte, eu já começo enganado, acho que enganado não sozinho, mas por um certo senso comum. E esse papo com a Ana Ban justamente vem de uma impressão de senso comum, porque a gente discutia numa aula do Érico Assis, de tradução de livros, aqui na LabPub, a gente discutia sobre a presença das traduções de livros brasileiros, de autores e autoras brasileiras, para o inglês, que era muito pouco e tal, dizia esse senso comum aqui na minha orelha. E a Ana Ban falou, não é bem assim. Como é que é, Ana? Tem um certo volume de livros brasileiros, de autores e autoras brasileiras, obras a partir do Brasil traduzidas para o inglês? Eu não sei se a gente pode falar em volume, até porque eu moro nos Estados Unidos e eu conheço bem o mercado dos Estados Unidos, né? E aqui, livros traduzidos assim, na seção de livros para o consumidor, né? Livros, romances e não ficção para o público geral, a porcentagem de livros traduzidos é 3%. Sendo que no Brasil, essa porcentagem é quase 90%. Agora eu acho que vem melhorando no Brasil com mais lançamentos de autores brasileiros, mas ainda o equilíbrio pende muito mais para as obras traduzidas do que para as obras brasileiras. E aqui nos Estados Unidos é totalmente ao contrário. Mas eu acho que a literatura brasileira teve um esforço em meados da década passada de reativar bolsas de tradução, e uma organização chamada Brazilian Publishers, que é uma iniciativa da Apex e da Câmara Brasileira do Livro, que também trabalha muito nisso, então levando editoras para feiras do livro, fomentando negócios. Então, existem várias iniciativas que, apesar dos pesares, continuam. Olha só, esses 3% parece um número pequenininho, mas aí tem uma escala diferente, né, da publicação de livros aí nos Estados Unidos, né? Chega para mais gente, não chega? A escala bem diferente do Brasil. Eu estava, inclusive, olhando hoje a lista dos mais vendidos. Assim, o Brasil, que é o mais vendido, mal chega no 100º mais vendido dos Estados Unidos, assim, na semanal, né? Olhando no ranking Nielsen. Aqui, o mais vendido é centenas de milhares, às vezes dezenas de milhares, com certeza, de cópias por semana. E aí, no Brasil, para chegar a 10 mil, precisa comer muito feijão, né? Nossa, como Então, demora. a escala é bastante diferente. Aqui nos Estados Unidos, tem bastante, os editores têm um pouco de preconceito com livros traduzidos. Primeiro, porque eles acham que é mais caro, porque além de pagar o direito do livro, você tem que pagar o tradutor. E o tradutor aqui ganha bem melhor do que o tradutor do Brasil. E demora muito mais também, tem muito mais prazo para entregar. Então, para eles, é um processo trabalhoso. E só que eu acho que isso vem crescendo desde que eu estou aqui. Eu estou aqui desde 2013. E eu acho que nesses últimos anos vem crescendo. Por exemplo, existem as grandes editoras, algumas abriram selos que só trabalham com tradução.
Existem algumas editoras que o forte delas também é tradução, algumas editoras independentes. E essas editoras independentes também se valem muito das bolsas de tradução, que existem, sim, uma enormidade de países que oferece subsídios, algumas até para pagar a publicação física do livro, não só a tradução. Então, essas editoras menores, elas procuram esses programas. Por exemplo, o programa alemão é maravilhoso, facílimo de conseguir, e eles assim eles promovem muito esse programa. Então existem incentivos para os livros traduzidos, e eu acho que aqui está diminuindo um pouco o preconceito, e tem editoras que estão vendo que isso é um filão bastante interessante. Olha só. E daí você fez uma pesquisa, se não foi, quando você fala, é acadêmica, você fala, não foi assim, acadêmica, mas foi também, não importa a titulação. Você fez uma pesquisa sobre isso, né? Sim, eu vim aqui para os Estados Unidos para fazer um mestrado em publishing, em editoração, na Universidade Pace, em Nova York. O que eu comentei, assim, que não é tão acadêmico, é que aqui nos Estados Unidos, o mestrado que você faz não é tão... Você não faz o mestrado para embarcar na vida acadêmica. Você faz o mestrado como uma especialização para te preparar melhor para o mercado de trabalho. Então, para mim, como eu queria ficar aqui e trabalhar aqui, foi maravilhoso, porque o mercado editorial aqui dos Estados Unidos é completamente diferente. E esse curso, eu aprendi tudo. Eu aprendi como que os lançamentos são feitos, como que a distribuição é feita, como que é a produção de livros, você pega todos os cursos da LabPub e põe em um, e foi o meu mestrado, mais uma introdução muito prática para o mercado americano. E os meus professores eram todos do mercado. Então, eu tinha a minha professora que tinha sido uma editora, que é a diretora do curso hoje, ela foi editora do Harry Potter, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. O meu outro professor, que eu também sou muito próxima, foi ex-presidente da DC Comics. Então, era um leque assim, de profissionais muito interessante. Então, nesse ambiente que eu resolvi pesquisar sobre os livros estrangeiros traduzidos nos Estados Unidos. Então, eu escrevi meu trabalho final, minha tese, em duas partes. Uma é literatura estrangeira no mercado americano, e a segunda parte é como se fosse um exemplo. E aí eu peguei o Brasil como exemplo, e naquela época o Brasil estava super forte, que ele estava reativando essa bolsa de traduções e estava bem forte. Foi também mais ou menos na época que o Brasil foi convidado da Feira de Frankfurt, então estava todo mundo falando disso, e também naquela época o Brasil era o terceiro maior comprador de direitos internacionais, atrás da França e da Alemanha. Agora eu não sei qual é o ranking, mas eu acho que nos últimos anos deu uma caidinha. Com o dólar quase R$ 6, aí eu acho que não está dando para comprar muita coisa. Você falou do curso, me vem à cabeça mais ou menos o MBA, a pós-graduação em produção editorial aqui na LabPub, que também com gente do mercado. Então, são cursos que você está falando que são para atuação linha de frente, né? Mas também tem esse lado que depende de cada um, como você fez um estudo. E esses estudos acabam criando patamares, né, para a gente entender melhor o mundo do livro, né, no Brasil e no exterior. Agora, você estava falando dessas traduções, eu acho que faz pouco tempo o Machado de Assis teve uma edição aí nos Estados Unidos e ela vendeu super bem, né, esgotou rapidamente. Na verdade, o Machado de Assis teve 2 edições simultâneas do Memórias Póstumas de Brás Cubas, e uma delas, que foi essa que esgotou em um dia na Amazon, que é verdade,
foi lançada pela Penguin Classics. Sabe aquele livrinho que tem uma faixa? Eu acho, agora no Brasil também tem lançado pela companhia, porque a companhia é parte da Penguin Random House agora, né? Então, aquele livro clássico da Penguin que tem uma faixa laranja. Uhum. Então, o Machado de Assis saiu dentro dessa coleção. E só que a outra tradução que saiu foi uma pessoa que fez a tese de doutorado dela, era a tradução desse livro. Então, parece que ela demorou 4 anos para fazer essa tradução e acabou calhando, como é domínio público, né? Eu acho que ninguém consulta ninguém se está lançando, se não está. E o que calhou foi que as duas saíram quase juntas, eu acho que tipo no mesmo mês. E realmente foi super comentado, saiu na New Yorker, saiu no New York Times, foi bem legal. Velho Machadão, hein? Como é que ele deve estar E deve olha, eu ter vou falar recebido uma essa coisa, notícia? eu aqui sou sócia da biblioteca de Nova York, né? Sabe o que tem na biblioteca de Nova York? Tem um audiobook em português de Memórias Póstumas de Brás Cubas que eu ouvi. Olha só. Ana, e essa sua guinada, agora, não é a guinada, né? Há continuidades diferentes nas trajetórias de cada pessoa. E você agora como agente, como é que você caminhou para isso? Como é que está sendo o seu trabalho? Depois a gente chega na tradução de volta, mas eu vou puxar esse presente agora. Então, eu brinco que esse é o meu plano C, porque, mas quando eu penso bem, a minha carreira foi uma evolução. Eu comecei como jornalista e no meu primeiro emprego que eu tinha foi no Jornal de Economia. E eu era basicamente a única pessoa da redação que sabia falar inglês bem. Então, imediatamente a minha tarefa ficou. Isso faz tempo, né? Que aqui a gente é meio velho. Era no tempo do Telex. Então, eu pegava. Telex era um tipo fax gigante, mas com impressora matricial. Acho que as pessoas de hoje em dia nem conseguem ter uma ideia do que é, né? Eu vou Mas fingir que então eu eu nunca operei pegava, um troço desse, com aquela fitinha cheia de furinhos. Nunca vi. né? Então eu recebia os telex que chegavam, né? Dava uma triada, daí o editor escolhia e eu traduzia e fazia as notinhas de economia. E eu gostei disso. E daí no meu segundo emprego eu continuei, sempre continuei. Quando eu era tradutora, então eu sempre, em todos os empregos de jornalismo que eu tive, eu sempre fui traduzindo. Até que um dia o pessoal da Conrad, o André Forastieri e o Rogério de Campos, naquela época, eles me convidaram para traduzir um livro, que, como eu sou uma pessoa de muita sorte, era um livro do Neil Gaiman. Só isso. Só isso. Então, eu comecei minha carreira traduzindo 2 livros do Neil Gaiman. E aí, naquela época, eu estava muito desanimada com o jornalismo, eu resolvi largar o jornalismo. Eu fui fazer o curso de especialização de tradução na Alumni, em São Paulo, e comecei a me dedicar só para tradução. E isso eu fiquei 15 anos só fazendo tradução. Eu já fiz quase 200 livros publicados, também muitas exposições de português para inglês e inglês para português. Eu também faço francês-português. Aí eu fazia marketing, fazia propaganda, tudo que você pode imaginar, tudo e tudo na área criativa. Eu nunca fiz muito manual de mecânica, por exemplo. E quando eu estava trabalhando com tradução, também aconteceu algumas vezes que tinha uns livros que eu queria que alguém publicasse, que ninguém nunca tinha publicado. Então, por exemplo, o primeiro deles foi o Flush, da Virginia Woolf, que é uma história de um cachorrinho. E esse livro nunca tinha sido publicado no Brasil. E foi uma bibliotecária do Centro Britânico que falou para mim: olha, tem esse livro aqui que é super legal e ninguém nunca publicou. E aí eu apresentei para a editora LPM e eles publicaram. E aí, depois disso, eu também fiz alguns outros livros na área espiritual que eu apresentei para as editoras e elas acabaram publicando. E com isso, eu comecei a aprender um pouco, então, que tinha o outro lado, né? De onde vêm os livros? Uhum. Você precisa falar com alguém para conseguir os direitos, para poder traduzir. Então, eu comecei a me interessar por isso. E aí, eu teve uma hora que eu falei, ai,
Eu não sei o que vai acontecer com a tradução. Daqui a pouco eu vou traduzir livro com o Google Translator. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 10 anos, se eu ainda vou poder viver disso. E foi aí que eu resolvi vir para os Estados Unidos e fazer esse curso de especialização. E a minha ideia sempre foi trabalhar com os direitos internacionais. Você falou agora de um medo do Google Translator. Você acha que essas tecnologias vão mesmo engolir em pouco tempo esse trabalho humano com a tradução? Eu não acho que em pouco tempo, e na aula do Érico da semana passada, quando ele que eu estou fazendo um curso de tradução na LabPub com o Érico Assis, que eu sou fã do Érico, por isso eu resolvi fazer esse curso, e o Argolo, que está também ajudando nesse curso, por isso que eu estou citando. Eu não sabia que já estava nesse ponto, porque ele comentou de um lugar que eles pegavam um livro inteiro, passavam num tradutor um pouco melhor do que o Google Translator, e depois pediam só para um tradutor verdadeiro revisar aquilo, pagando uma fração do preço que se paga para a tradução. Isso me deu medo, porque eu não sabia que já estava acontecendo. Então, eu realmente acho que será mais rápido até do que eu temia. E também tem assim outras tecnologias, tipo memória de tradução. Não dá para usar em livro, sabe? Porque você vai escrever, mesmo quando o personagem tem um cacoete, você não vai escrever toda vez exatamente a mesma coisa. E a memória de tradução é isso que ela faz. Então, você precisa reescrever tudo. E para ficar gostoso, para ficar legal, você tem que saber escrever bem. Não é. Eu acho isso um pouco triste, na verdade. Eu acho que a qualidade vai perder muito, mas eu acho que sim. E também cada vez estão pagando menos, né? Então, assim, você não pode nem contar a inflação. O preço do seu trabalho não acompanha. E eu acho que muito menos do que os salários, muito menos do que outras coisas. Então, para mim, isso era uma preocupação. Eu vou dizer que até 2014, eu vivi, inclusive nos Estados Unidos, em Nova York, que é um dos lugares mais caros que tem aqui, com a tradução. A partir de 2015, acabou. Para mim. Outras pessoas têm outras experiências, mas para mim, realmente, hoje em dia, a tradução, para mim, é praticamente meu hobby, porque eu adoro. Desvalorizou muito a moeda, né? Daí, além de pagarem menos, desvalorizou a moeda. É uma combinação desastrosa para quem está no exterior como você. E estando no exterior, estando muito alimentada da língua inglesa também, sem tirar o pé da língua portuguesa, né? Então, eu também queria comentar uma coisa que eu esqueci, e agora eu não sei onde que está, aqui. Aqui nos Estados Unidos também, como eu falei, que eu estudei o mercado de tradução e sou interessada em trazer livros para o Brasil. Até o ano passado, eu trabalhava numa editora pequena chamada The Experiment, que só publica não ficção. E quando eu entrei lá, que foi no final de 2015, eles não publicavam livros infantis. Mas em 2008 eles começaram. E aí a primeira coisa que eu fiz foi trazer para eles um livro brasileiro que eu adorava, que foi escrito por umas amigas minhas, na verdade, mas é um livro que eu adoro. Em português chama Vamos Brincar de Estátua. E eles gostaram, e esse livro foi publicado aqui nos Estados Unidos e eu que traduzi. Para o inglês. Isso, para o inglês. Mas é um livro infantil. Então também é um pouquinho mais fácil, mas é lindo. É mesmo. Ilustrado pela Bruna Assis Brasil, que é uma das minhas ilustradoras preferidas. E aí esse livro foi a minha contribuição para trazer a literatura brasileira para os Estados Unidos também. Botou seu pé naqueles 3% lá, meu Exatamente. polegar ali. E agora, como agente internacional, qual é a sua missão? Quais são as suas potências? O que muda na sua vida?
Então, eu falo uma coisa que eu repito, não sei de onde que eu escutei, mas o que eu gosto, assim, a minha missão na vida é fazer livros viajarem, porque eu acho que os livros levam para as pessoas pontos de vistas diferentes, culturas diferentes. Então, quando você lê um livro estrangeiro, você aprende outras coisas, outros pontos de vistas que não são exatamente os seus, outros modos de vida. Então, eu acho que a principal função da tradução de livros é isso, é disseminar ideias e levar ideias diferentes para outras partes do mundo. Eu comecei faz pouco tempo a trabalhar numa agência grande aqui de Nova York que se chama Trident Media, e eles têm muitos best-sellers e tal. E o meu trabalho principal é exatamente o meu preferido, que é literatura infantil e juvenil. Então, eu trabalho com todos os títulos da agência, infantis e infanto-juvenis, e estou trabalhando com, a gente tem coagentes na Ásia. Então, na Ásia, nós temos outras agências que aí pegam os nossos livros e trabalham no mercado que eles conhecem super bem. Olha só, e tem algum nome brasileiro com vocês, não, de autoria? Não, nesse caso, como essa agência é americana, eles só têm autores americanos. Talvez tenha algum em inglês também, mas eu não posso afirmar com certeza. Tem alguns autores mais ou menos de origem latina, ou que têm origem indiana, outras coisas, mas é mais para o mercado americano mesmo. E a minha função é levar esses livros que são publicados nos Estados Unidos para os outros países no mundo inteiro. Inclusive para cá. Inclusive para aí. Inclusive, o meu primeiro negócio que eu fechei na agência, que foi ontem, foi com o Brasil. Então, Ah, que legal. Pode contar? Não, não pode, não, não. não posso. Ah, não tem ninguém ouvindo. Mentira. Eu tenho a impressão, daí você me confirma, que você vai ter um aprendizado muito intenso num mercado que é incomparável, né? No mundo do livro, para poder ensinar alguma coisa para o mercado brasileiro também, imagino. Eu Como é que a não gente. tenho essa Mas pretensão de ensinar nada a ninguém, até porque aí no Brasil nós temos agentes que estão no mercado há muito tempo, né? Tem, por exemplo, a agência RIF, que trabalha com todas as editoras grandes do mundo. Tem a Luciana Vilas Boas, que foi por muito tempo a diretora editorial da editora Record, e eu não sei dizer quanto tempo, talvez uns 10 anos, ela saiu e abriu uma agência representando autores brasileiros e também autores estrangeiros no Brasil. E, por exemplo, tem a minha colega Mia Roman, que minha colega aqui do curso da PACE, que é brasileira, e trabalhou numa agência aqui chamada New Leaf, super especializada em literatura infanto-juvenil. Ela trabalhou, acho que com aqueles Maze Runner, esqueci como é que chama em português, daqueles pássaro de fogo, sei lá o que. Trabalhou com várias, Veronica Roth, várias autores assim super best-sellers. Ela trabalhou aqui nos Estados Unidos e ela voltou para o Brasil e agora abriu uma agência. Então, existem pessoas também, isso é o caso que eu conheço dessa pessoa, mas eu imagino que existe bastante pessoas que estão voltando para o Brasil com esse know-how, inclusive levando para o agenciamento de autores brasileiros, que ainda não é a norma. Verdade. Talvez seja essa a pista, então. Se você está me dizendo que tem um monte de gente super competente, como Lúcia Riff, como Luciana Vilas Boas, eu esqueci o nome da sua Mia companhia. Roman. Mia Roman, já vou ficar com esse nome na cabeça para ir Pode atrás ficar, do trabalho dela. Falar. Ou seja, se tem tanta gente competente para isso, talvez o que falta seja esse outro passo dos autores se preocuparem em ter um agenciamento, é isso? Exatamente, porque não existe essa mentalidade, por que eu vou pagar
15, 20% do que eu ganho para um agente. Que eu vou... Mas, sabe, o agente te ajuda a editar o seu manuscrito, te ajuda a encontrar a editora certa para você. Ou se você quer fazer autopublicação, também pode te ajudar a encontrar o melhor modo de fazer isso. Também pode ajudar nos direitos para o exterior, se for um livro que tenha apelo internacional também. Então, eu acho que o agente pode fazer o trabalho do autor crescer exponencialmente com essa ajuda profissional. Então, como que você prepara uma proposta para apresentar para uma editora? Entendo. Entendo. Que maravilha. No que você está traduzindo agora? No momento, eu estou traduzindo para Todavia um livro do Haiti. De autor haitiano? Autora... Não, eu acho que a autora é americana, mas é uma história que se passa no Haiti. Então, estou achando muito interessante, porque é uma cultura que eu não conheço. E como eu disse, o negócio dos livros viajando e trazendo a cultura, né? Então, estou conhecendo um negócio completamente novo. E aí eu fico super feliz que todo mundo vai poder conhecer também. Que maravilha, Ana. Ana, obrigado por essa conversa que trouxe de tudo não, a gente nem falou da sua carreira jornalística, mas você já deixou, Nem precisa falar. você deixou para trás, né, o mundo, né, das edições diárias, aquela pressão, que hoje, depois desse tempo todo, eu acho que eu compartilhei um pouco dessa caminhada com você, a gente pensa, para que aquela pressa toda? O que é que mudava um furo de notícia, né? Exatamente. Ana, muito obrigado. Toda sorte no mundo nessa caminhada mais recente, né, como agente literária, essa função tão importante que, segundo o que você mesmo contou para a gente, pode mudar essa nossa presença nas bibliotecas e livrarias do mundo inteiro. Vamos procurar as agentes e os agentes. Isso. E eu é que agradeço por você ter me convidado para esse bate-papo super legal. E eu sou fã do LabPub e sua também. Minha não. Obrigado, Ana. Obrigada, André.